Oi, gente, tudo certo com vocês? Como estão? Então, vamos dar continuidade à nossa aula de matemática, tá? Este assunto de matrizes é o penúltimo assunto, tá? Pra gente encerrar, então, matemática. Então, vamos lá. O que são matrizes, né? O que é isso, matrizes? Meu Deus. Então, assim, ó, nada mais é do que tabelas com uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas. Pode ser que aconteça de a quantidade de linhas ser a mesma de colunas, mas isso daí não muda nada, tá, gente? As matrizes geralmente são utilizadas em computadores, programas de computadores, esse tipo de coisa, tá? Só pra vocês saberem, meu Deus, aonde que usa essa coisa. Aqui tem uma matriz, tá? Então, vocês podem ver, ó. Ela sempre vai ser os números entre duas barras, tá? Separados por... Gente, caiu o tripé, caiu o celular, caiu tudo. Tá. Sempre vão estar separadas linhas, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Tá? Então, assim, esses numerozinhos que aparecem aqui embaixo, por exemplo, 3x3, não é 3x3, a gente fala 3 por 3, tá? Esses numerozinhos são chamados de ordem. São eles que determinam que cara que vai ter a nossa matriz, tá? Se ela vai ser assim, se ela vai ser assim ou assim. É isso que determina, tá? Então, aqui tem outros exemplos, ó. Nesse caso, ela é 3 por 3. Aqui, ela é 2 por 3, ou seja, duas linhas por 3 colunas. Sempre, 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 o primeiro número representa a linha e o segundo a coluna. Nesse caso, ela vai ser 3 por 2, ou seja, 3 linhas por 2 colunas, tá? Ou então ela pode ser, como eu falei pra vocês no caso, né, que nem era a primeira lá, ó, 3 por 3, é porque o número de linhas é exatamente igual ao número de colunas. Quando é assim, a gente chama de matriz quadrada, tá? Então, duas linhas por 2 colunas. A gente tem alguns casos especiais de matrizes, alguns nomes especiais, tá? Então, temos aqui a matriz linha, porque ela possui apenas uma linha. Independente do número de colunas, ela sempre vai ter só uma linha. Então, eu tenho uma linha por 1, 2, 3, 4 colunas. Ela é 1 por 4. Mas ela é uma matriz linha porque ela só tem uma linha. Ok? Tranquilo, né? Temos a matriz coluna, que é o mesmo sentido. E ela vai possuir uma coluna, independente do número de linhas. Então, temos 1, 2, 3 linhas por uma coluna. Possui uma coluna. Temos também a matriz quadrada, que foi o que eu falei para vocês. São matrizes com número de linhas e colunas iguais. Então, ó, 2 linhas por 2 colunas, 3 linhas por 3 colunas, desculpa. Mas pode acontecer de ter 4 linhas por 4 colunas, tá? Então, indiferente. Eu sempre dou exemplos assim com 2 e 3, porque daí é menorzinho, tá? Mais fácil de entender, não precisa botar um gigantesco aqui para vocês entenderem. Temos a matriz nula. O que acontece com a matriz nula? Todos os elementos são zero, independente da ordem. Então, pode ser 2 por 2, 3 por 3, pode ser 2 por 3, 3 por 2, 1. Independente da ordem dela, sempre todos os elementos serão zero. Temos a matriz diagonal. O que é a matriz diagonal? É a matriz onde apenas os elementos da diagonal principal não são zero. Então, a diagonal principal sempre vai ser essa daqui. A outra diagonal se chama diagonal secundária, mas isso daí vocês vão ver em determinantes também, tá? Porque vai ser usada mais em determinantes. Tá? Então, pode ser qualquer número,
porém é só nessa diagonal aqui, tá? Então, estão vendo aqui? Gente, meu papagaio tá gritando. Tá? O restante são todos 0, ok? E temos também aqui, deixa eu passar aqui pra cima, a matriz identidade, que é bem parecida com a diagonal, tá? Só que na diagonal, a diagonal principal pode ser qualquer número. E o restante 0. Na identidade, a diagonal principal, ela é 1, tá? E o restante 0. Então, diagonal principal 1 e o restante 0. Temos a matriz transposta, tá? O que é a matriz transposta? É quando acontece a troca de linhas por de colunas de uma certa matriz dada. Então, tenho essa matriz A, tá? Que ela é 2 por 3. 2 linhas por 3 colunas. E o que eu faço com essa matriz para ela ser a transposta? Eu vou transformar ela, tá? Daí eu vou criar uma nova matriz chamada o ATzinho. Ó, o A e o T, que é a transposta, tá? O que era coluna, vira linha. Então, em vez de ser 4, 5, 1, vai ser 4 e 9. Tá? Essa linha aqui vai ser coluna e essa vai ser coluna. Ó. 4 e 9, 4 e 9. 5 e 3, 5 e 3. 1 e 2, 1 e 2. O que era coluna, vira linha. Coluna, linha. Coluna, linha. Ok? Temos também a matriz simétrica. O que acontece na matriz simétrica? É toda a matriz quadrada, tá? Só funciona com a quadrada, mas nem sempre, não é todas as quadradas, tá, gente? Mas só funciona com quadrada. É quando eu tenho uma matriz A e eu faço a transposta dela e fica exatamente igual. Então, ó, eu tenho 4, 6, 7, 6, 1, 2, 7, 2, 5. Quando eu fizer transposta, ou seja, essa coluna aqui vira linha, ó, 4, 6, 7, 4, 6, 7. Essa coluna vira linha, 6, 1, 2, 6, 1, 2. E essa coluna vira linha, 7, 2, 5, 7, 2, 5. Fica exatamente a mesma matriz. Então, por isso se chama de simétrica, tá? Então, ó, independente da troca de linhas por colunas, serão iguais. E temos a matriz oposta. O que é a matriz oposta? É quando a gente troca o sinal. Eu tenho uma matriz e eu quero fazer a oposta dela. Tá? Então, se a matriz está com essa característica aqui, 4, 7, 1 e menos 5, a oposta vai ser eu trocar o sinal de todos os elementos. Então, o 4 fica menos 4. O 1 fica menos 1. O 7 fica menos 7. E o menos 5 fica 5. Isso, daí ela deixa de ser uma matriz A e ela é uma matriz menos A. Ou seja, oposta. Tá? Agora, vamos ao que interessa. Deixa eu tirar meu penal aqui, que é o que estava apoiando. Temos as operações com as matrizes, tá? A gente viu tudo isso, que é definição, o que não é. Agora a gente vai trabalhar com as matrizes, tá? Então, a gente pode trabalhar a adição, ou seja, a soma, tá? Pra quem não sabe, adição é soma. E a subtração é menos, tá? Pra quem não sabe também. Então, a gente pode trabalhar a soma de duas matrizes ou a subtração de duas matrizes. A subtração tá na outra folha, num exemplo que eu trouxe. Como que eu faço a adição? Eu vou somar elemento com elemento. Eu não posso fazer 1 mais menos 1. Eu tenho que fazer o primeiro elemento com o primeiro elemento da outra. Tá? Aí o segundo com o segundo da outra. Então, fica assim, 1 mais 2, 1 mais 2. É o primeiro elemento. O segundo elemento, 4 mais menos 1, segundo elemento. Terceiro elemento, 0 mais 0, terceiro elemento. E o quarto elemento vai ser 7 mais 2. 7 mais 2, quarto elemento. Então, 1 mais 2 fica
3. 4 mais menos 1. Mais com menos aqui fica menos, então fica 4 menos 1, que é 3. 0 com 0 é 0. E 7 mais 2 fica 9. Essa é a soma. Tranquilão, né, gente? Não tem nada de segredo. Só vocês seguirem bem certinho. Agora, vamos fazer a subtração, tá? Eu trouxe um exemplo de subtração também. Então, vamos lá fazer essa subtração, tá? Eu não posso me alongar muito por conta que eu já tô sem espaço no celular. Então, vamos lá. É o primeiro com o primeiro. Então, 3 menos 1. Segundo com o segundo. 0 menos 2. Terceiro com o terceiro. 4 menos 0. E menos 7 menos 2. Não esqueçam do sinal, gente. Não é só porque tem um menos aqui que daí eu não vou levar aquele lá do meio, tá? Menos 7 menos daqui e o menos 2, né? Que já é do menos 2. Então, vai ficar o quê? A resposta mesmo vai ser 3 menos 1, 2. 0 menos 2 fica menos 2. 4 menos 0, 4. Menos 7 com menos 2. Menos com menos aqui fica mais. Então, vai ficar menos 7 mais 2. Tá? Quando eu tenho sinais opostos e é uma soma ou subtração, eu faço a subtração dos dois números, porém, conservo o sinal do número maior. Então, o número maior é 7, fica menos a resposta. 7 menos 2 fica 5. Fechou? Tá tranquilo também, é só regrinha de sinal que, né, isso daí já é coisa comum para vocês, tá? Que vocês já têm que saber. Multiplicação de um número por uma matriz. Esse número pode ser qualquer número, tá? Então, eu vou ter 3 vezes 1, tá? Eu tenho esse número vezes a minha matriz. Como que eu faço? Eu vou fazer 3 vezes o primeiro, 3 vezes o segundo, 3 vezes o terceiro e 3 vezes o quarto. A minha resposta vai ser 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 7, 21. Essa é a minha matriz resposta, tá? E agora, gente, é que assim, ó, tá acabando muito o espaço do meu celular. Tô apagando tudo que eu posso. Então, vamos lá, né? Vamos à última parte desse assunto. Então, que é a multiplicação de matrizes. Eu tenho uma matriz, eu vou multiplicar por outra. Só que a multiplicação é um pouquinho mais chata, tá? Como que funciona a multiplicação? Eu tenho linha e vou multiplicar pela primeira coluna. Como que fica? 1 vezes menos 1 mais 2 vezes 4. Esse é o meu primeiro elemento da minha matriz resultado. Agora, eu tenho a primeira linha e eu vou multiplicar pela segunda coluna. Vai ser o meu segundo elemento. 1 vezes 3 mais 2 vezes 2. Agora, a segunda linha pela primeira coluna. 3 vezes menos 1 mais 4 vezes 4. E agora, segunda linha pela segunda coluna, que vai ser o meu último elemento. 3 vezes 3 mais 4 vezes 2. Então, essa resposta vai ser 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 mais 2 vezes 4, 8. Vou fazer por partes, tá? 1 vezes 3, 3. 3 mais 2 vezes 2, 4. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Mais 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. Mais 4 vezes 2, 8.
agora é o resultado final. Menos 1 mais 8 fica 7. 3 mais 4 fica 7. Menos 3 mais 16 fica 13. E 9 com 8 fica 17. Essa é minha matriz resposta, tá? Então, gente, assim, ó, eu sei que essa parte da multiplicação é um pouquinho mais chata, um pouquinho mais difícil, mas tentem fazer, né? Se não entenderam, eu vou tentar explicar de novo. Me chamem, né? Professora, eu não entendi, pode chamar no grupo, não tem problema. Tenta explicar de novo. Só cuidem, tá? Cuidem com questão de sinal, cuidem com tudo. Em todas as partes, não só na multiplicação, mas na soma, na subtração, tá? Então, bons estudos para vocês, tá?